Olá, hoje eu trouxe o livro Ser Humano, Essência da Ética, da Medicina e da Espiritualidade. É um diálogo entre Daisaku Ikeda, René Simard e Guy Bourdieu. Então, para nós conhecermos cada um deles, Daisaku Ikeda, filósofo humanista, pacifista, poeta e escritor com obras traduzidas para mais de 20 idiomas. Daisaku Ikeda é sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, ABL, desde 1992. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Ikeda era um jovem de 17 anos, em meio a um Japão devastado, procurando um sentido para sua existência. Encontrou no budismo Nichiren a resposta para seus questionamentos. Os horrores que presenciou durante a guerra o marcaram profundamente, fazendo com que se tornasse um tenaz defensor da paz. Hoje, 62 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, Ikeda é líder da maior organização budista do mundo, que batalha pela paz por meio da educação e da cultura. Esse livro, como um parênteses, ele foi publicado em 2007. Ikeda acredita que a guerra se inicia no coração do homem e é nele que se deve buscar a paz. Por isso, realiza intensos diálogos com pensadores, personalidades humanistas e autoridades de diferentes áreas de partes do mundo. Alguns desses diálogos já foram publicados no Brasil, tais como A Noite Clama pela Alvorada, com René Higg, Escolha a Vida, com Arnold Toynbee, Antes que Seja Tarde Demais, com Aurélio Pichey, editora Record, Cidadania Planetária, com Hazel Henderson, A Sabedoria na Saúde, Envelhecendo na Sociedade Contemporânea, A Sabedoria do Sutra de Lótus, entre outros, pela editora Brasil Sei. René Simard, professor do Departamento de Patologia e Biologia Celular. É considerado no Canadá uma referência internacional como pesquisador de primeira linha em patologia. Sua carreira excepcional fez com que assumisse a direção do Instituto do Câncer de Montreal, de 1975 a 1987, a presidência do Conselho de Pesquisa da Saúde de Quebec, de 1975 a 1978, e o Conselho de Pesquisa Médica do Canadá, de 1978 a 1981, entre outros cargos proeminentes. Atualmente é professor de ética da Universidade de Montreal, ou na época da publicação de 2007. Guy Bourdieu, reitor da Universidade de Montreal de 1993 a 1998, responsável por um seminário de pós-graduação em bioética e pesquisador do Centre de Research en Droit Public do Canadá, atual presidente do Comitê de Ética dessa universidade. Suas pesquisas envolvem a ética na educação e na sociedade e a bioética. Então, e na contracapa temos os apreciadores dos diálogos promovidos por Daisaku Ikeda sabem que ele prima por essa forma de publicação para tornar clara e acessível a todas as pessoas assuntos complexos e específicos de determinada área da sociedade contemporânea, possibilitando o debate não só entre especialistas, mas na sociedade em geral. Esse livro, Ser Humano, Essência da Ética, da Medicina e da Espiritualidade, aborda uma das maiores preocupações da humanidade, a saúde. Nele, Ikeda dialoga com o eminente cientista médico René Simard e com o renomado bioeticista Guy Bourdieu. AIDS, câncer, inseminação artificial, doenças cardíacas, morte encefálica, morte com dignidade e os dilemas éticos sobre fertilidade e o nascimento de bebê são alguns dos assuntos desse livro. De forma clara e acessível a todos, fornece ao leitor excelente oportunidade para se aprofundar nessas questões, convidando-o a um debate aberto de importantes questões do presente e do futuro da humanidade. Ele foi publicado pelas editoras
Brasil Seikyo e Eduel. Então, conhecendo um pouco o sumário, tem prefácio da edição brasileira, prefácio da edição inglesa, prólogo, introdução, capítulo 1, Câncer e AIDS, 1. Câncer, passado e presente. 2. Prevenção e tratamento. 3. O câncer e a revelação do diagnóstico ao doente. 4. AIDS, ameaça e medidas defensivas. 5. AIDS e direitos humanos. 6. Clonagem e o valor da vida. Capítulo 2. Saúde e harmonia. A natureza da saúde. Saúde e doença. Harmonia com o ambiente. 4. Obsessão pela juventude eterna. 5. Superando o estresse. 6. Lidando com as doenças mentais. 7. A vida ideal. O próximo capítulo. Capítulo 3. Bioética. Religião. Primeiro, religião e ética na medicina. 2. Definição de morte. 3. Morte encefálica. 4. Morte com dignidade, vencendo o sofrimento da morte. 5. Enfrentando a morte. 6. Nascimento. 7. Tecnologia reprodutiva. Capítulo 4. A evolução da vida e o nascimento da humanidade. A origem da vida, teoria da evolução biológica, nascimento do ser humano, visões diferentes. Capítulo 5. O alvorecer do século da vida, a patologia de nossa época, os objetivos da educação, a missão da universidade, aspectos éticos do desenvolvimento tecnocientífico e 5. Século da vida. Temos pós-escrito da edição inglesa, pós-escrito da edição brasileira. Prefácio da edição brasileira. O prefácio é por Lígia Lumina Pupato, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Devo confessar que me senti extremamente lisonjeada ao ser convidada a redigir o prefácio desse livro tão especial. Imediatamente lembrei-me do meu encontro no Japão com o Dr. Daisaku Ikeda, em que lhe entreguei o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Londrina, naquele ano, em 2004. Eu respondia pela reitoria dessa instituição. Veio-me à mente nosso diálogo em torno das experiências comuns vividas em nossos países, dos nossos compromissos com o futuro, das novas gerações e também das nossas inquietações diante das atuais condições do planeta e dos seres humanos. Portanto, com a necessidade do exercício da compaixão. Revivi então aquela sessão do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Londrina, que aprovou a concessão do título quando tivemos a oportunidade e a felicidade de tomar contato com a impressionante história de vida do Dr. Ikeda. Devo dizer que a leitura desse livro foi contagiante. Impressionou-me a maneira didática como os três intelectuais trataram de temas tão complexos. Fizeram isso com total mestria, ensinando-nos em profundidade sobre o câncer e a AIDS, suas causas, formas de cura e de prevenção. Aqui não vamos encontrar um relato tecnicista puro e simples, mas um texto pleno de reflexões filosóficas sobre o sentido da vida, a condição humana e os males que afligem a nossa sociedade. Tenho certeza de que a leitura deste belo livro provocará em muitos a sensação de poder repensar sua vida, quem sabe tornando-a muito melhor. Esses diálogos nos mostram que a ciência, a tecnologia, a reflexão teórica e as ações práticas devem servir a um modelo de sociedade que busque equilíbrio entre a vocação científica e a vocação humanística, e que os avanços tecnológicos
devem ter por meta a formação de um mundo melhor. Levam-nos a refletir também que somos seres humanos e que os sentimentos que nos movem, como a solidariedade, o respeito, a compreensão, o carinho e o afeto, não têm pátria. Pude ainda aprofundar minhas convicções muito enraizadas na minha formação como bióloga, em torno do que considero essencial para a natureza e a evolução da espécie humana, a diversidade. Diversidade que promove a cultura, a educação, o meio ambiente, que leva à tolerância, ao diálogo fraterno e ao desarmamento de espíritos. Sobretudo quando olhamos para o conturbado século XX e percebemos que o progresso técnico não foi suficiente para trazer o progresso humano. Certamente esta é uma obra dedicada ao respeito à diversidade, ao direito de todos à saúde, à vida, à igualdade de oportunidades e à cidadania plena. Enfim, uma oportunidade e um desafio para todos aqueles que não desejam uma existência pobre de sentido. Costuma-se dizer que a alegria que se constrói no encontro e que a felicidade tem sempre o rosto da novidade e da surpresa. Assim é este livro. Obrigada. Lígia Lumina Pupato, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. E no dia do lançamento do livro, tive a oportunidade de estar lá, foi na Livraria Cultura do shopping, foi do Shopping Marketplace, acho que foi isso. Michel e Maria Nader, desejo que vocês encontrem o verdadeiro sentido da felicidade através da leitura deste livro. Então, Lígia, 14 de setembro de 2007. Muito obrigada. Prefácio da edição inglesa. Então, o prefácio da edição inglesa, então, foi escrito por Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional. A própria vida de cada ser humano representa o significado da arte de viver. Epíteto. Agora fiquei em dúvida se é epíteto ou epiteto. Tenho que checar depois. Então, a própria vida de cada ser humano representa o significado da arte de viver. A saúde é uma das maiores preocupações que confrontam a humanidade no alvorecer do século XXI. E eu sempre a analisei à luz da perspectiva budista sobre a vida. Neste livro, intitulado Ser Humano, tenho a satisfação de apresentar as opiniões do eminente cientista médico René Simard, reitor da Universidade de Montreal de 1993 a 1998 e do renomado bioeticista Guy Bourgeot, professor de ética na mesma instituição. Os velozes avanços científicos e tecnológicos permitiram à civilização moderna dar grandes passos na direção do que se poderia denominar felicidade. Obtivemos êxito em erradicar várias das doenças que assolaram a humanidade durante muito tempo, grande parte delas infecciosas. Técnicas altamente especializadas de outras áreas, em particular na área cirúrgica, agora nos permitem eliminar condições patológicas que antes eram consideradas incuráveis. O século XXI tem sido aclamado como a era da biotecnologia. Os tratamentos para o câncer, a AIDS, as doenças cardíacas e para outros tipos de enfermidade vista como incurável estão avançando a passos firmes.
Com o benefício dos frutos dos avanços mais recentes da tecnologia médica, designados para aplicação em células e genes, e com o controle das funções do próprio cérebro. A biotecnologia já expôs sérias e amplas questões éticas na medicina. Vemo-nos diante de questões como morte encefálica, morte com dignidade, identificação no exame pré-natal de condições genéticas associadas a certas disfunções e fertilização in vitro, para mencionar somente algumas. Pela razão de seus efeitos no nascimento, na velhice, na doença e na morte, a tecnologia entrou num domínio fundamental da vida. O torpor espiritual toma conta das pessoas quando elas se distanciam da natureza, perdem seu local de refúgio e de reflexão, e quando a violência física passa a ser algo comum. Dada a combinação das consequências negativas e positivas da civilização tecnológica moderna, talvez seja natural que as pessoas de nossa época se preocupem cada vez mais com a saúde, uma das chaves da felicidade. Sendo budista, há longo tempo procuro encontrar meios para promover o bem-estar físico, mental e espiritual da raça humana. Meu diálogo com o Dr. Simar e o Dr. Bourgeot forneceu-me excelente oportunidade para sondar essa questão de maneira mais profunda. O Dr. Simar é uma autoridade mundialmente famosa em câncer e o Dr. Bourgeot é especialista não apenas em ética e educação, como também na teologia cristã. Contando com o conhecimento especializado do Dr. Simar, das pesquisas recentes, mergulhamos imediatamente num debate médico sobre câncer e AIDS. No entanto, a discriminação do doente agrava o problema da enfermidade e os direitos humanos devem ser considerados. Nessa questão, o Dr. Bourgeot e eu temos muito a contribuir do ponto de vista da ética e da visão budista de vida. Em seguida, analisamos a questão fundamental da natureza e da coexistência harmônica, e conversamos sobre problemas específicos relativos à morte encefálica, à morte com dignidade e aos dilemas éticos sobre fertilidade e o nascimento do bebê. As opiniões que concernem a vida em si, a sua origem, a sua evolução e ao aparecimento da humanidade, assim como ao nosso destino a partir daqui, nos levam ao último capítulo, o alvorecer do século da vida. Sugerimos ao leitor que visualize um século em que a vida seja suprema. Para conduzirmos a humanidade na direção desse tipo de século, como devemos nos proteger do caráter patológico da sociedade moderna? Que novas concepções de humanidade, que novas cosmologias poderão guiar-nos no novo milênio? Nós três cultivamos a esperança de que o século XXI seja o século da vida, uma época em que a ciência e a espiritualidade ressoem juntas para criar uma civilização saudável, equilibrada e íntegra. Em conclusão, minha expectativa é de que nossos pensamentos refletidos nesta obra ecoem na mente do leitor, sirvam como rica fonte de conteúdo para reflexão e que contribuam para a construção de uma civilização íntegra e humanística em que a espiritualidade ilumine a vida de cada pessoa. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional. Agora a leitura do prólogo, escrito por René Simard, reitor da Universidade de Montreal.
Meu primeiro encontro com o presidente Queda foi na primavera de 1990, como parte de um intercâmbio da Universidade Soka com a Universidade de Montreal. Quando tivemos que assimilar, desculpe, quando tivemos que assinar uma carta de acordo entre as instituições. A Soka Gakkai Internacional do Canadá tinha me proporcionado a oportunidade de ler um livro de autoria do presidente Queda intitulado Vida, um enigma, uma joia preciosa, e fiquei impressionado pela análise profunda e audaciosa que ele faz da origem da vida e da diversidade das espécies. E também fiquei intrigado pela nova dimensão que a filosofia oriental oferece às leis da evolução. Quando nos encontramos, tivemos uma longa conversa sobre o efeito que os recentes avanços na biologia molecular e na genética teriam nas explicações até então aceitas sobre a origem da vida e nas respostas para questões fundamentais como: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Dialogamos sobre as diferenças existentes entre harmonia, crescimento e desenvolvimento normais, e caos, crescimento anormal e desenvolvimento do câncer. Concordamos sobre a responsabilidade social dos cientistas e sobre a importância da educação superior. O presidente Queda, que é fundador da Universidade Soka, e eu comparamos o conteúdo e a organização dos programas educacionais, concordamos sobre o valor dos intercâmbios educacionais e discorremos sobre a necessidade de internacionalizar nossas instituições. Mais tarde, ao visitar a Universidade Soka, impressionei-me com seu campus e suas dependências. Apesar de nossas experiências culturais e científicas distintas, descobrimos que tínhamos muito em comum. Vi no Sr. Ikeda um ser humano que realmente se preocupa com as pessoas que sofrem com doenças, estresse, degradação ambiental e um filósofo de mente aberta e fortemente embasado na cultura. Chegamos à conclusão de que o encontro entre um filósofo e um biólogo poderia produzir um interessante diálogo. Por um lado, a biologia está fazendo muitas descobertas que nos levam a fronteiras éticas e requerem um gerenciamento social iluminado. Por outro lado, a filosofia é a raiz de todas as disciplinas e as universidades do mundo reconhecem a sua supremacia, denominando seu grau mais elevado doutor em filosofia ou philosophy doctor. Concluímos que nosso diálogo se enriqueceria com a contribuição de um eminente estudioso de alto reconhecimento em bioética e educação, e por isso convidamos o professor Guy Bourgeot, da Universidade de Montreal, a participar conosco. Em sua contribuição provou ser muito valiosa. O presidente Queda insistiu que durante o diálogo evitássemos usar jargões, mas que empregássemos uma linguagem acessível a todas as pessoas. Certos detalhes científicos são inevitáveis, mas gostaríamos de tranquilizar o leitor quanto a isso, pois tratamos desses detalhes com termos muito acessíveis. Este livro aborda os temas saúde, doença, bioética e educação, com uma ênfase nas questões sobre o câncer e a AIDS. Em conclusão, nosso diálogo se concretizou apesar da distância física dos autores, da diferença de idioma e da agenda lotada de cada um. O editor nos facilitou em muito a tarefa e, por essa razão, gostaríamos de agradecer-lhe profundamente por seu constante apoio e dedicação. René Simard
reitor da Universidade de Montreal. Aqui nós temos introdução. Então, iniciando aqui o diálogo. Vamos ver como o diálogo se inicia. Começa, então, por Daisaku Ikeda, que diz: o Dr. René Simard, que até recentemente foi reitor da Universidade de Montreal, tornou-se uma autoridade mundial nas áreas da fisiologia e citobiologia, em sua pesquisa sobre o câncer e principalmente como pioneiro em pesquisas sobre agentes antimetabólicos e anticancerígenos. O Dr. Bourgeot é professor de bioética e pedagogia. O campo de pesquisas de ambos serão áreas de grande importância no século XXI. Eles calorosamente concordaram em compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências para aprofundarmos nossa compreensão dos 4 sofrimentos universais do nascimento, envelhecimento, doença e da morte, e aprendermos a viver uma vida saudável. Daí, René Simard. Sinto que esse diálogo é uma oportunidade grandiosa de incentivar os pacientes com AIDS e câncer, assim como as pessoas preocupadas com o impacto das descobertas tecnológicas em sua vida. Tive várias oportunidades de conhecer e de discutir pontos de vista com o Sr. Ikeda, e devo dizer que achei nossos diálogos muito estimulantes. A Universidade de Montreal, daí Saku Ikeda, então, continua. A Universidade de Montreal e a Universidade de Soka iniciaram um programa de intercâmbios educacionais e acadêmicos em 1994. Desde então, para minha grande alegria como fundador da Universidade de Soka, as relações dessas duas instituições tornaram-se mais fortes e profundas. Em abril de 1994, o Centre d'Études de l'Asie de l'Est, Centro de Estudos do Sudeste Asiático, em sua universidade, e o Instituto de Filosofia Oriental, do qual sou fundador, concluíram um acordo de intercâmbio acadêmico. Dr. Simard, o senhor nos honrou com sua participação e seu discurso na cerimônia de abertura. Naquela ocasião, o senhor disse: a harmonia da verdade e da ciência é a verdadeira contribuição para a humanidade. Essas palavras expressam claramente o espírito e o significado de nosso diálogo. E agora o professor Guy Bourgeot diz: as relações do Canadá com o Japão foram gravemente afetadas no período da guerra de 1939 a 1945, quando nossos países foram classificados como inimigos. Felizmente as coisas mudaram. Sinto-me muito contente com o fato de que o programa de intercâmbio da Universidade de Soka com a Universidade de Montreal seja testemunha disso. Especialmente porque nosso diálogo será parte desse trabalho. O professor Simard diz: jamais esquecerei minha primeira visita à Universidade de Soka em 1990. Uma aluna do coral me recebeu com uma canção. Todos já devem ter se formado, mas ainda me lembro vividamente daquele dia. Aquela visita deu-me ideia das suas grandes conquistas. A Universidade de Soka inspira uma atmosfera de amplitude ao mundo, de harmonia e benevolência contagiantes. Pude sentir que ela instila mais do que conhecimento, cria indivíduos plenos, e que ambiente cultural maravilhoso ela propicia aos estudantes, que sempre têm acesso às riquezas tais como o Museu de Arte Fuji de Tóquio e seu magnífico acervo. Muito obrigado, disse Ikeda, por suas gentis palavras, mas a Universidade de Montreal também é uma instituição de nível mundial. Bom, e aí continua, né? Vamos só ver mais esse trecho. O professor Simard disse, reitor da Universidade de Montreal, na época:
Com 50 mil alunos e 13 faculdades, incluindo a de pós-graduação, ela é a maior universidade da América em que se fala o francês. Uma das características de destaque em nossa universidade é o esforço que dedicamos ao intercâmbio educacional. Com o movimento da economia global exercendo uma influência decisiva, as universidades também são convidadas a corresponder às necessidades para o internacionalismo e a diversificação tanto nas pesquisas como no ensino. Realizamos o melhor que podemos para atender a essa demanda. Já concluímos acordos internacionais de intercâmbio de alunos com mais de 90 instituições em todo o mundo, incluindo, é claro, a Universidade de Soka. Vamos só folhear um pouquinho mais aqui o livro. Tem então toda essa parte da introdução. Aí entra na questão do câncer, passado e presente, Hipócrates e a liberação do decreto divino, câncer em crianças e adultos, cogene em células normais. Vamos ver o que mais temos aqui. Dois fatores mais críticos: dieta deficiente e fumo. Aqui tem 10 sinais de alerta. Quadro 2, então teve o quadro 1 aqui em algum lugar. Aqui, quadro 1, 12 medidas preventivas do câncer. Primeiro, faça uma alimentação variada, equilibrada. 2, não coma os mesmos alimentos com muita frequência. 3, evite comer em excesso. 4, evite o consumo excessivo de álcool. 5, reduza o consumo de tabaco. 6, alimente-se com uma variedade de alimentos que contenham quantidades satisfatórias de vitaminas A, C, E e fibras. 7, evite muito sal e refeições muito quentes. 8, evite ingerir alimentos queimados. 9, jamais coma qualquer alimento embolorado. 10, evite a exposição direta em excesso aos raios solares. 11, evite trabalhar em excesso. 12, mantenha bons hábitos de higiene pessoal. Está sendo apresentado essa tabela. Mas seria que ler aqui, né, o contexto, né? Aqui estão citando, concluindo, o Dr. Dennis Burke, reconhecido médico britânico, recentemente chamou nossa atenção para a importância de uma maior ingestão alimentar à base de celulose como um meio satisfatório de defesa contra o câncer do colo e do reto. Apesar da falta de provas conclusivas, a ingestão de uma grande quantidade de vegetais e frutas cruas é geralmente recomendada pelas mesmas razões. Aqui tem um quadro 2, 10 sinais de alerta. A pessoa perdeu peso, apresenta uma aparência pálida ou abatida, ou desenvolveu uma anemia sem causa aparente ou sem demonstrar qualquer desconforto específico. Então, esse primeiro item aqui é para todos os tipos de câncer. 2. A pessoa apresenta alguma inflamação ou úlcera persistente na boca ou na pele que não cicatriza de maneira normal, pode estar associado a câncer de língua e câncer de pele. 3. A pessoa apresenta rouquidão por períodos prolongados, pode estar associado a câncer de laringe. 4. A pessoa tosse constantemente e solta catarro com sangue, câncer de pulmão, pode estar associado. 5. A pessoa tem a sensação de que a comida para na garganta quando engole, pode estar associado ao câncer de esôfago. 6. A pessoa apresenta dores no estômago ou falta de apetite constantes, pode estar então associado ao câncer de estômago. 7. O movimento intestinal e as fezes estão normais. A presença de sangue nas fezes pode estar associado a câncer no intestino grosso. 8. A mama apresenta um ou mais caroços persistentes, pode estar associado a câncer de mama. 9. A vagina solta muco irregular
ou em maior quantidade e apresenta sangue, no contato físico ocorre sangramento, pode estar relacionado ao câncer de útero. 10. A urina sai com dificuldade, contém sangue, pode estar associado ao câncer de próstata e de fígado. Então, motivos para o diagnóstico tardio do câncer. Vamos ver mais esse quadro aqui só para... Motivos para o diagnóstico tardio do câncer. Apesar de estar ciente dos sintomas parecidos com câncer, a pessoa decide interpretá-los à própria maneira e não procura um médico. 70%, né? Aí nessa condição. A comunicação entre os membros da família é insatisfatória, o que impede a sugestão de exames médicos e contribui com o adiamento pelo enfermo. 50% cai nessa situação. A pessoa está ocupada demais com o trabalho para ter tempo de ir ao médico. 30% cai nessa situação. Interessante seria quais termos de quadros aqui, já que eu citei os 3 quadros, tem mais um quarto quadro aqui, eu vou citar. Fatores psicológicos ou emocionais e pessoas com câncer. Primeiro, aqueles que tiveram uma infância triste podem ser mais suscetíveis ao câncer. 2. Aqueles que passam por sério estresse antes do aparecimento da doença, decorrente, por exemplo, de perda, morte de cônjuge ou de um filho, experimentam choque e pesar seguidos de desespero e abandono do desejo de viver. 3. As pessoas com câncer geralmente parecem estar bem adaptadas socialmente, mas na realidade sofrem com conflitos internos e tendem a ser autorrepreensivas. 4. As pessoas com câncer possuem uma forte tendência a infligir a si próprias tensão, ansiedade, ira e outras emoções que sentem dificuldade para expressar. No capítulo 2 entra na questão de saúde e harmonia. Nós temos aqui harmonia com o ambiente. Superando o estresse. Compartilhando a batalha contra o câncer. Um trecho, ó, superando o estresse. Mãe e filha compartilhando a batalha contra o câncer. Bourdieu. Em seu diálogo com o Dr. Simard, o senhor lhe perguntou se deveríamos revelar aos pacientes seu diagnóstico de câncer. Se o senhor não se importar, eu gostaria de contribuir com uma pequena parte. Daí Queda diz, por favor, esteja à vontade. Seria uma pena deixar passar o que uma autoridade em bioética tem a dizer sobre esse assunto. E Bourdieu disse, na realidade, gostaria simplesmente de contar a experiência de uma das minhas ex-alunas. Na época, ela estava com 27 anos e era mãe de uma pequena garotinha de 5 anos. Ela se inscrevera em um mestrado sob minha orientação. Certo dia veio ao meu escritório e me disse, tenho algo importante para lhe dizer. Contou-me que estava com câncer. Queda disse, isso deve ter lhe causado um choque. Bourdieu disse, eu a ouvi atentamente até ela terminar de contar. Vários meses antes, ela notara que havia um caroço em seu seio. Então consultou um médico. Os exames revelaram que estava com câncer e que deveria se submeter a uma cirurgia imediatamente. Ela insistiu com o médico que lhe desse um tempo para concluir uma ou duas coisas que desejava a todo custo, antes de se internar no hospital. Queda diz, tão jovem, ela deve ter ficado muito abalada. O que queria fazer antes da cirurgia? Bourdieu disse, ela já havia planejado visitar os pais no final de semana seguinte, para concluir o resumo detalhado de sua dissertação de mestrado no computador do pai.
Enviou esse resumo para mim na segunda-feira e acrescentou essas palavras: agora vou para o hospital. Queda disse. Quando o médico a informou sobre o câncer, teve um discernimento sensato de como deveria proceder. Presumo que o senhor esteja me dizendo que o fato dela ter sido informada surtiu efeitos benéficos. Aí Bourgeois disse. Exatamente, eu tinha imaginado que ela precisava de algum tempo, de um fim de semana com os pais, para depois dar continuidade aos seus projetos. Poderíamos interpretar isso como uma fase de negação antes de conseguir avaliar e lidar com sua nova condição e com as consequências do câncer. Quando pudemos conversar em outra ocasião, ela me contou em detalhes o que havia acontecido naquele período. Disse-me que a internação havia deixado sua filha muito triste. Ikeda então diz: é natural que isso aconteça. Apesar de ter sido apenas por pouco tempo, a menina teve que se separar da mãe. Deve ter sido muito difícil explicar-lhe a natureza da doença de sua mãe. Bourgeois continua: é evidente que sim. Algum tempo depois, a garotinha perguntou: mamãe, a senhora me contou tudo mesmo? A mãe respondeu que sim. Então, enquanto lhe dava banho, ela explicou-lhe a gravidade de sua condição. Todos nós esperamos que isso não aconteça, querida, mas a mamãe pode até mesmo morrer dessa doença. Surpreendentemente, a garotinha tranquilizou-se depois que a mãe lhe contou toda a verdade sobre a doença. Ikeda disse, então: uma criança de 5 anos pode entender o sofrimento de sua mãe, mas nessa idade não se pode compreender realmente o significado da morte. No entanto, a garota provavelmente se sentiu tranquilizada. Sua mãe foi sincera com ela e a tratou como uma pessoa responsável. O fato de a criança ter se tranquilizado demonstra o profundo amor de uma mulher por sua filha e o forte laço de confiança mútua das duas. Bourgeois continua. Após a cirurgia, a jovem mãe submeteu-se há vários tipos de tratamento durante 2 ou 3 anos. Lutou contra a doença com toda a coragem e energia que podia extrair de sua vida. Mas o câncer acabou reaparecendo. Nesse período, desenhou rascunhos para explicar o progresso da doença para a filha. Como era habilidosa com desenhos, criou um tipo de narração ilustrada. Ikeda então diz: que maneira esplêndida de se comunicar com uma criança. Somente o amor de uma mãe poderia ter inspirado algo tão criativo. Ela sabia que seria impossível explicar à filha sobre a doença e os seus sintomas usando os jargões da medicina e da biologia. Bourgeois então diz: a narração ilustrada foi publicada alguns meses antes de a autora falecer. Na história, um terrível monstro aparece com frequência nos pesadelos da criança. A criança chora e grita por sua mãe. Então, no meio do pesadelo, surge repentinamente um magnífico dragão que enfrenta o monstro. Ele promete à criança que sempre a protegerá, pois, conforme explica, eu estou aqui no seu coração. Ikeda diz: fiquei comovido pela proximidade de mãe e filha na luta contra uma terrível doença. Tenho certeza de que essa mulher sentiu a sua vitalidade aumentar enquanto desenhava as ilustrações para a filha. Num certo sentido, ela provavelmente queria mostrar à filha como as pessoas podem travar uma corajosa batalha para vencer o sofrimento, e usou sua própria luta contra o câncer como exemplo. O escrito Path of the Lotus Sutra, o caminho do Sutra de Lotus, Dhammapada diz: a prudência é o caminho para a imortalidade. Aquele que é prudente não morre. A mãe e a filha enfrentaram junto os sofrimentos da doença e da morte. Sua luta transformou-se na causa na vida da filha, que criou o efeito de uma habilidade inabalável de triunfar sobre as adversidades. Bourgeois diz: na verdade, durante vários anos antes de ficar doente, a mãe havia sido uma praticante budista. Após suas palavras no evento do lançamento do livro, sua filha pegou o microfone e simplesmente disse: obrigado a todos por terem vindo a esta festa para a publicação do livro da minha mãe.
Na época, ela estava com 7 ou 8 anos de idade. Ikeda diz: essa declaração de vitória por parte da mãe e da filha tem a grandiosidade de uma obra de arte. Ela nos revela que algumas crianças nessa idade têm consciência do significado da morte. Com certeza, essa pequena garota que enfrentou a morte junto com sua mãe tinha uma conscientização mais profunda disso do que outras crianças da mesma idade. Para uma criança, o falecimento de sua mãe é talvez o fator mais estressante, tanto no lado mental como no emocional. A maneira como a criança supera essa perda, em cada caso, é diferente. É o que determinará o resto de sua vida. Alguns anos atrás, o Dr. Hans Selye, ex-diretor do Instituto de Medicina Experimental da Universidade de Montreal, tornou-se mundialmente conhecido por sua pesquisa sobre o tema. De fato, ele foi a primeira pessoa a estabelecer o conceito de estresse no campo da medicina. Realmente dá vontade de continuar lendo. E tem muita coisa interessante. Que bom que eu consegui pegar, foi por acaso, eu não tinha programado de pegar bem esse trecho do livro. E recentemente assisti um filme no Netflix chamado Crescer é... Eu não me lembro agora exatamente o título. Crescer é difícil, alguma coisa assim. Que é um menino que também passa por uma situação dessas com a mãe, né? Bom, esse livro traz aqui bastante aprendizado. Tem inúmeras coisas aqui. Inclusive na parte de pesquisa científica, é bem interessante tem, do papel dos pesquisadores, né? Talvez num outro momento eu vou trazer, quando estava pesquisando sobre o tema educação, quarto poder, né? Ou a questão da educação inclusive nesse livro tem aqui uma parte que fala sobre independência da educação, para que a educação não seja assim não sofra, né, interferências políticas, né, com mudanças administrativas. Mas que eu me lembro fala assim do pesquisador poder seguir, né, realmente o seu trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu vou compartilhar aqui. Faz muito tempo que li esse livro. Foi na época que foi lançado. Vou ver aqui. Harmonia. Talvez pelo índice. Vamos rever aqui o índice. Harmonia. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando de educação. Talvez esteja aqui no. Ah, missão da universidade. Aqui, ó. A missão da universidade. Que bom que está aqui no índice. É missão da universidade, página 236. 236. Aqui, a missão da universidade, proteção à liberdade acadêmica. Olha, é um trecho bem interessante aqui, bem importante. Então, o professor da Universidade de Montreal, da época, Simar, ele fala: parece que concluímos que a educação que promove a solidariedade e a interação de professor e aluno ajuda a superar os 4 sofrimentos. Os 4 sofrimentos citados no nascimento, envelhecimento, doença e morte. Além disso, identificamos que esse modelo é aplicável ao caminho de Bodhisattva. Na obra The Idea of University,
A ideia de uma universidade, Newman considera essas três características para definir a universidade. Primeiro, uma instituição autônoma que atua no centro nervoso da sociedade. 2. Um local da verdade onde as pessoas podem explorar a importância do desenvolvimento político, econômico e cultural. E 3. Um local de investigação das escolhas feitas pela comunidade e o sistema de valores da sociedade. Qual é a sua impressão relativa à proposta de Newman de uma universidade ideal? Qual é a sua visão de universidade de hoje? Então, o reitor da Universidade de Montreal, Simard, pergunta para Daisaku Ikeda. Então, Ikeda diz: Newman abrange todos os pontos importantes. O primeiro tem a ver com a questão principal dos direitos humanos de liberdade acadêmica. A história nos oferece inúmeros exemplos de abusos governamentais em aprendizado e pesquisas para fins políticos. A Alemanha nazista e a União Soviética sob o comando de Stalin, 1879-1953, por exemplo, e no Japão, em conexão com a AIDS contraída de produtos sanguíneos contaminados, alguns assistentes oficiais da área de pesquisas emitiram dados favoráveis ao interesse da indústria farmacêutica. Simard diz: publique ou pereça. Por muitos anos, esse foi o pensamento predominante na área acadêmica e entre pesquisadores. Seja qual for o propósito, esse pensamento fixo cria excessiva competição que pode levar à desonestidade e à falsificação de dados e fatos. É triste dizer que inúmeros exemplos de tal comportamento mancham o nome da ciência e justificam a intolerância, a ambição e a divisão no cerne da comunidade acadêmica. Já está na hora de os pesquisadores, especialmente os que trabalham em universidades, examinarem suas motivações mais profundas. Eles estão realizando pesquisas para promover o conhecimento de fenômenos naturais ou para seu próprio benefício e avanço. A publicação científica é um meio de comunicação de descobertas ou um exercício destinado exclusivamente a assegurar sua sobrevivência profissional? Vou repetir essa pergunta. A publicação científica é um meio de comunicação de descobertas ou um exercício destinado exclusivamente a assegurar sua sobrevivência profissional? O sistema de revisão entre colegas é um mecanismo honesto de avaliação ou um reflexo de uma luta impiedosa para assegurar a sobrevivência de uma escola, de uma disciplina ou até mesmo de uma universidade? A pesquisa científica é justificada como uma atividade humana essencial para o enriquecimento do conhecimento humano sobre o nosso ambiente ou é apenas uma ferramenta de utilidade transitória? Daí Ikeda diz: isso é uma questão da consciência dos cientistas. O pesquisador que perde a visão de pesquisa pela verdade e age por conta de interesse egoístico também perde a visão de seu próprio dever para com a sociedade e a humanidade. As universidades devem assegurar o direito de conduzir pesquisas e publicar descobertas de acordo com o que dita a própria consciência do estudioso, independentemente das considerações políticas e econômicas. É por isso que defendo o estabelecimento da educação como uma quarta ramificação governamental, à parte das ramificações executiva, judicial e legislativa. A integridade e a credibilidade do mundo do conhecimento dependem, acima de tudo, da liberdade dos pesquisadores para estudar, pensar e publicar unicamente com base em sua própria consciência. Então, como vocês viram aqui, que bom que encontrei esse trecho que fala da educação como um quarto poder, né? Porque se o Dr. Ikeda, né, da Isaac Ikeda, ele na década de 60 ele apresenta esse conceito, porque em 1969, só para resgatar um pouquinho da história, né, o Japão foi
teve um período militarista de 7 séculos, né, na época dos samurais. Eu me lembro desde o período Kamakura, né, até final do século XIX ainda, que eu me lembro era isso. Mas durante 7 séculos. Né, e depois, né, veio a educação ainda foi voltada, né, para os interesses do Estado. Então, com que interesse que a educação, já desde o nível básico, né, formava para atender os interesses do Estado. E isso acabou, né, levando o Japão, né, na sua, no seu desejo, na sua, que eu me lembre, no slogan que dizia assim, de levar, né, prosperidade econômica para a Ásia, que eu me lembre, né, do Dr. Ikeda comentar numa certa ocasião. E só que levar, né, através do hard power, né, da força bruta, e acabou culminando na Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial veio a destruição, né? Então, além da destruição que causou em outros países, mas também a destruição do próprio Japão, as bombas atômicas, né, que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. E depois disso, um caos social. O Japão ganha, assim, com isso, a democracia por causa da ocupação americana, mas não estava acostumado com a democracia. Então, muitos períodos, aí, durante um bom tempo, uma série de situações difíceis na política, de disputas, né, partidárias, problemas de corrupção, né, os jovens se engajando nisso, nos movimentos sociais, mas também acabando sendo manipulados e perdendo o interesse depois. Muitas coisas acontecem, mas durante a década de 60, porque quando termina a guerra, eu me lembro 15 de agosto de 45, né, que foi assinado, Daisaku Ikeda ele fala, né, que terminou a guerra, mas começou uma nova guerra, que é a Guerra da Fome, né? Então estava tudo destruído e a gente vê nos países que, né, a situação que hoje está lá na Ucrânia, por exemplo, né, e outras regiões do mundo também em que enfrentam algum tipo de guerra, seja uma guerra interna, né, como uma guerra civil, mas de qualquer forma as pessoas, né, passam por uma situação, né, que termina a guerra, mas a guerra a vida não volta simplesmente normal porque terminou a guerra, mas aí entra nesse período que ele chamou de Guerra da Fome. E depois disso, vários movimentos sociais, né, foram surgindo, né, até que culminou, né, em 1969, onde os estudantes tomaram universidades e contra policiais fortemente armados, tal. Então, diante de tudo isso, né, nessa época da Isakeda, numa das revistas, né, que saiu um artigo dele, ele comenta sobre isso, né, ele fala sobre isso, apresenta essa ideia de a educação como um poder, né, assim, que não, como um quarto poder, né, assim como tem o poder executivo, legislativo, judiciário, um quarto poder, que seria o poder educacional, que não sofresse interferências, né, políticas ou mudanças administrativas. E é bem interessante esse assunto. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa sobre vários momentos que ele comentou sobre isso, né, de vários ângulos que ele foi abordando. Nesse livro aqui, pelo que nós vimos, ele fala sobre na questão de pesquisa acadêmica, mas com os tragédias de Ataíde, no livro Direitos Humanos do Século XXI, ele comenta sobre isso. Em outros livros, na Universidade de Colômbia, também, em 1996, ele fala sobre isso. Então, em vários momentos. E também eu cheguei a criar um PowerPoint de apresentação sobre esse tema. Tem também uma apresentação que fiz sobre as propostas de paz da Isaac Ikeda, que também abordo isso. Talvez eu deixe no link aqui
Se alguém quiser depois consultar, vou deixar no link desse vídeo essa apresentação que eu fiz. Em algum outro momento, vou trazer a pesquisa que eu fiz, né, bibliográfica, né, de onde ele fala sobre esse tema. Mas é bem interessante. Então, para finalizar aqui, eu vou finalizar lendo o pós-escrito que nós temos aqui. Vou compartilhar novamente a tela. Vamos ver aqui. Pós-escrito da edição inglesa. Quem que escreveu? Vamos ver. Foi o professor Guy Bourgeot, da Universidade de Montreal. Depois tem um pós-escrito da edição brasileira, escrito por José Eduardo de Siqueira, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Vamos ver. Primeiramente, do professor Bourgeot, da Universidade de Montreal, pós-escrito. Na conclusão do nosso triálogo sobre vida e saúde humanas, é certamente impossível calcular os resultados desse encontro, de um lado, entre ciência médica e a evolução de práticas médicas, e do outro, questões éticas relacionadas com o futuro dos indivíduos, das sociedades em sua integração e da raça humana. Obviamente, o resultado é modesto. Abrimos novas fronteiras para reflexões e talvez para ações. Analisamos algumas questões que julgamos cruciais e urgentes sobre vida e morte, saúde e doença, acima de tudo. Discutimos sobre que significado atribuir à nossa própria e irremediável vida mortal, frágil, limitada e vulnerável a doenças, e a nossa constante batalha, a nossa busca incessante do equilíbrio. As discussões sobre vida e saúde geralmente permanecem bem dentro dos limites dos domínios da biomédica, científico, tecnológico e profissional. No entanto, em nosso diálogo, transcendemos esses limites para incluir dimensões antropológicas, sociais e políticas geralmente ignoradas. Exploramos questões de ética social e global. No coração dos problemas ligados à globalização, liberação de políticas financeiras, racionalização, transferência de produção multinacional para países com leis brandas e com maior facilidade de trabalho explorado, desregulamentação de um mercado global crescente, problemas que conduzem à revolução social e à reestruturação política, se encontram as questões básicas de vida e morte, a questão da saúde de indivíduos, de sociedades e da humanidade em geral. Essas são as exatas fontes da criação da humanidade e é sobre seu futuro que dialogamos. As ações de hoje determinarão o tipo de pessoas que nos tornaremos amanhã. No entanto, a dinâmica atual da globalização é também nutrida por intercâmbios interculturais, tais como este diálogo. Tentamos derrubar as barreiras que dividem disciplinas e culturas, não para disputar, convencer ou ganhar, mas para aprender um com o outro, para tentar obter uma melhor compreensão de nossa realidade eternamente impalpável. Saímos desses diálogos com mais questionamentos do que respostas, porém, assim esperamos, com questões mais elaboradas. Conforme dissemos várias vezes nesse encontro, a saúde é uma busca incessante de um equilíbrio que é sempre precário. De maneira semelhante, nossa busca do significado se contradiz constantemente pelas experiências de vida que sempre nos impulsionam para uma nova busca. Com a conclusão de nosso diálogo, cada um de nós retorna ao seu próprio caminho, enriquecido pelo intercâmbio. Ao ler este livro, você também fará parte do diálogo e também retornará ao seu próprio e único caminho. Esperamos que também se sinta enriquecido, mais consciente e armado de uma lucidez que revigore a sua força. Esperamos que a vida trate bem você e, com isso, lhe estendemos tanto o desejo e o convite para trabalhar na criação de um mundo em que a vida seja boa para o maior número de pessoas possível. Guy Bourgeot, Universidade de Montreal. Pós-escrito agora da edição brasileira.
Durante longo processo de evolução, o ser humano sempre conseguiu adaptar-se às agressões externas e adquirindo novas habilidades para viver. O século XX, entretanto, favoreceu dramáticas mudanças comportamentais. Nossos propósitos de edificar uma sociedade solidária e pacífica perderam-se em diferentes e estranhos caminhos. O século dos enormes avanços tecnológicos permitiu o crescimento da riqueza para poucos, enquanto condenou a marginalidade enorme contingente de pessoas. A geração de privilegiados dedica-se apenas a cultivar valores individuais, desconsiderando os comunitários. O que faz do ser humano contemporâneo membro de uma espécie dominada por crises existenciais que se superpõem, tornando o estranho em seu próprio ninho, ator rebelde cada vez mais complexo e agressivo? Para onde quer que dirijamos nosso olhar, encontraremos pessoas insatisfeitas e apreensivas com o cotidiano de suas vidas. Paradoxalmente, o século dos extraordinários avanços tecnológicos, das mais pronunciada expressão das liberdades individuais, convive com candente manifestação de sofrimento humano. A promessa de a abundância material e a liberdade individual sem limites, gestadas no século XX, nos levariam à felicidade plena, parece sepultada. Acabamos por erigir uma sociedade de pessoas infelizes que buscam no incontido consumo amenizar suas angústias e inseguranças. Emmanuel Levinas aponta para o transcender-se para o outro, numa relação imperiosa que denomina alteridade e o faz não privilegiando o universo utópico kantiano, mas o aqui e agora da vida comunitária, unindo transcendência com cotidianidade, razão e prática. A relação com o outro seria efetivada no face a face e o sentimento de alteridade não mais gerado pela forma ou natureza dos seres, mas revelado pela epifania do rosto do outro. A missão de cada ser humano não seria simplesmente ser, mas ser para. O modelo um para outro quebra a hegemonia do ser egóico e propõe a construção de uma sociedade humanizada pela fraternidade. A questão que permanece viva, atravessando séculos de história, entretanto, é que esse homem ideal concebido por Levinas que existe para o outro poderá subsistir numa sociedade crescentemente cognitivista, materialista, competitiva e individualista. Surge, portanto, a urgência de erigir novos marcos para uma ética de responsabilidade solidária e tornar-se óbvio que os modelos éticos fundados no sujeito isolado mostram-se incapazes de fazê-la. Impõe-se assim a tarefa prioritária de dar um sentido humano ao desenvolvimento global, e isso ocorre precisamente no momento em que a idolatria do mercado gerou um vazio ético e acelerou o fim de todas as utopias humanistas. Nunca foi tão urgente atender ao desafio de recriar uma ética universal de solidariedade, no momento mesmo em que a globalização econômica derruba todas as fronteiras nacionais. A humanidade convive com insuportáveis índices de miserabilidade e a mais intensa e contínua violação dos direitos humanos. Há, portanto, longo caminho a ser percorrido e muitas vozes precisarão ser ouvidas. Certamente, uma das mais sensíveis é a de Daisaku Ikeda, expressão viva do pensamento levinasiano, que nesta obra, ao percorrer os caminhos dos mais dramáticos sofrimentos humanos, aponta com extrema sabedoria os meios possíveis para a construção de uma sociedade verdadeiramente solidária, capaz de fazer com que o século XXI seja reconhecido como o século da vida. José Eduardo de Siqueira, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Dessa forma, encerrar aqui. Espero que tenham apreciado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.